Olá Olá. a todas e todos e todes. Hoje eu estou aqui com a Constância Lima Duarte, queridíssima. Nós vamos falar sobre um tema específico que é o gênero e a palavra poeta ou poetisa, inaugurando aqui uma sessão de vídeos que farei com convidadas especiais, palavra aberta. Oi, Constância. Querida, é um prazer falar com você, vê-la, é um prazer. E seu jornal Prazer em ver. Eu maravilhoso. sempre fico aqui, ó, sempre fico impressionada com a sua beleza e com a sua presença, Constância, desde o primeiro dia que te vi. Eu vou ler um microbio aqui da Constância. Constância Lima Duarte, pesquisadora do CNPq. Pode me corrigir, Constância, mas é bem reduzido aqui. Doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, pela USP, mestre em literatura portuguesa pela PUC de Rio de Janeiro, trabalhou muito tempo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde se aposentou, e e assumiu a cadeira de literatura brasileira na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Musical, então. Meditação à beira de um poema. Podei a roseira no momento certo e viajei muitos dias aprendendo de vez que se deve esperar biblicamente pela hora certa das coisas. Quando abri a janela, via, como nunca a vira, constelada, os botões, alguns já com rosa pálido, espiando entre pétalas joias vivas em pencas. Minha dor nas costas, meu desaponto com os limites do tempo, o grande esforço para que me entendam pulverizaram-se diante do recorrente milagre. Maravilhosas faziam-se as cíclicas, perecíveis rosas, ninguém me demoverá do que de repente soube à margem dos edifícios da razão. A misericórdia está intacta, vagalhões de cobiça, punhos fechados, altissonantes iras, nada impede ouro de corolas e acreditar, perfumes. Perfeito. Só porque é setembro. Ah, que lindo. Adélia Prado. Adélia Prado. Eu queria arriscar, falei, não, deve ser, mas eu não estou com essa leitura tão recente. Que maravilha, que maravilha. Tem que se ler diariamente um poema, eu já indico, como um regime, uma forma de se alimentar, né? Com Assim, olha, certeza. eu Com faço certeza. isso diariamente. Faço isso. Tem poema que eu leio todos os dias, o mesmo poema. Essa persistência, sabe? Quando Que a coisa. maravilha, que maravilha. E ele Vou sempre se anotar. revela novo, isso é uma coisa impressionante, né? Porque não é o poema que renovou, é você. Sim. Você que está diferente a cada dia aí. Sim. Todo romance, né? Você pega um livro que você já leu inúmeras vezes, quando relê, observa detalhes que tinham passado Sim. despercebido. É muito incrível. O Você livro é sabe que igualzinho, o poema está igualzinho, você que já não está. e toda leitura, né? Assim, É, é de ofício, por exemplo. Isso foi uma coisa que nós comentamos, eu e a Ana Ross, que o tradutor tem que ler muitas vezes o mesmo texto, né? Até que esse texto se amoleça, né? Porque ele tem uma resistência própria, assim. Mas a filosofia, que é a minha área, também me faz ler inúmeras vezes o mesmo texto, né? Então, acho que você nunca chega, como nunca chegará, né, naquilo que é a essência não queria usar essa palavra, mas eu acho que essa é a melhor, do texto,
de quando saiu daquela pessoa que fez o texto. É, Então a gente faz esse exercício de ler, reler e reler, e daí a gente também se transformou com o próprio texto e com outras coisas, e assim. com certeza. A Conceição Evaristo fala no âmago do poema, o âmago, Isso atingir o é a âmago melhor da palavra. palavra, o âmago da palavra. Olha, já que o nosso assunto inicial foi um poema, eu quero muito ouvir de você, Constância. O que é a poesia para você? É difícil, eu acho que é uma questão tão, é quase íntimo, é tão íntimo esse conceito, né? Ele está tão dentro, tão junto da pessoa, quer dizer, como cada um se aproxima de um poema, se aproxima, né? O que cada poema causa, provoca em cada pessoa dentro de si é tão íntimo. Eu Sim. falo assim, mas não sei, não encontro uma definição, sabe? Sei que é algo etéreo, algo místico, etéreo, sabe? Mágico, mágico, acho que resume melhor. Que tem esse poder de provocar um abalo, uma emoção, né? De aflorar, fazer aflorar um sentimento que às vezes estava tão adormecido que você nem se lembrava, e um poema traz à tona. É mágico. Eu acho que é a magia feita palavra. É, é, Né? é lindo e é muito interessante como alguém se entrega a essa magia, né? Porque tem que ter um entregar-se, né, Tem, Constância? tem que ter Não um é uma coisa que canal. sai da cabeça, né? Assim, não é uma É mais que razão racional. cabeça. São pessoas, poetas e poetisas, são pessoas muito especiais que têm esse canal com a emoção e consegue trazer aquela emoção transformada em palavra. Eu acho fantástico, né? Esse poder, esse dom, é um dom. Para quem está lendo o jornal Poesia, sabe que sempre que eu me refiro a uma mulher que faz, que produz a sua poesia, eu chamo de poeta. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, porque a Constância falou assim: mas eu queria falar um pouquinho sobre esse teu jeitinho carinhoso, mas eu sei que vai vir um monte de coisa aí. Sobre essa questão de poeta e poetisa, Flávia. Claro que sim, até porque o diálogo conceitual, né, também muito me interessa. Né? A gente está apresentando aí as poetas no jornal, mas é importante que as pessoas também entendam qual que é a discussão que fica por trás entre várias coisas, né? Não só a discussão crítica da literatura ou da poesia, né? A crítica da poesia, mas essas questões que entram mais no âmbito, como eu diria, Constância, me ajude, de posicionamento mesmo, né? É quase ideológico. Exatamente. É. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, Que poeta ou bom. poetisa, poeta e poetisa, esse o ou e aí É. vai a critério de quem estiver nos ouvindo, e você tem toda a palavra, como diz, a palavra aberta nesse momento. Com prazer, com muito prazer. Sempre aprendemos, né, Flávia, que o feminino de poeta é poetisa. Né? Durante muito tempo, até outro dia, nós falamos e ouvimos essa palavra, poetisa, sem expressar nenhum espanto. Só que nos últimos anos, o termo poetisa entrou na roda de debates e se tornou alvo de polêmica. Aí é o caso de perguntar por quê, quando, como isso ocorreu. Né? Eu acho que um pouco da história das mulheres explica tudo. Ora, durante muito tempo só existiam poetas homens, porque as mulheres demoraram a ter acesso à escola,
à literatura, a escreverem poesias. Isso só foi acontecer no século XIX. E a palavra poetisa surgiu naturalmente para designá-las. Mas elas eram poucas e praticamente foram ignoradas por seus pares. E conhecer hoje nossas primeiras escritoras demanda um trabalho de autêntica arqueologia literária, porque elas foram apagadas pelo tempo, vítimas de memoricídio, né? Assassinato da memória. As coisas começaram a mudar nas primeiras décadas do século XX, quando muitas mulheres se apossam da literatura e se impõem nos meios literários em suas cidades, né? Ora, os críticos que se arvoravam de donos da verdade eram todos homens e ocupavam todos os espaços de poder, nas tipografias, nos jornais, nas livrarias, no governo, etc, etc. E quando se deram conta de que havia poetisas muito boas que não podiam ser ignoradas, um e outro crítico aqui e ali achou por bem chamá-las de poetas. Porque, para eles, o valor estava do lado deles, na palavra poeta, no ponto de vista masculino, para qualquer tipo de produção intelectual. Simples assim. Como se todo poeta fosse muito bom e toda poetisa, mais ou menos. Mário de Andrade, certa vez, para elogiar a amiga Henriqueta Lisboa, que era realmente uma muito boa poetisa, disse o seguinte: Henriqueta Lisboa é poeta até debaixo d'água. E para compreender como a literatura de autoria feminina foi vítima de preconceito e de desgaste ao longo de décadas, basta ler as crônicas publicadas nos jornais e os livros de crítica literária da primeira metade do século XX, para ver como era tratada a produção literária das mulheres. Eu citei Mário de Andrade, mas podia falar de outros. Álvaro Lins, José Veríssimo, Silvio Romero, Wilson Martins, Afrânio Coutinho e outros mais recentes tiveram a mesma atitude diante de um texto assinado por mulher. Otto Maria Carpo, por exemplo, em 1945, ao falar de Cecília Meirelles, afirmou o seguinte para elogiá-la: Cecília Meirelles não é poetisa, mas poeta, e grande poeta. Ele não só valoriza o termo poeta diante de poetisa, como acrescenta o adjetivo grande para marcar a superioridade daquele poeta. Ou seja, para Carpo, Cecília estaria num espaço ainda superior de grandes poetas, e não junto de simples poetisas. Basta esse comentário para constatarmos o olhar misógino do crítico e como a produção feminina era vista pela sociedade em relação à masculina. Enfim, o termo poetisa foi assim relegado, porque ganhou gratuitamente um significado pejorativo e uma carga semântica que significava algo menor, inferior. Por isso, não demorou para as poetisas, querendo se sentir valorizadas, passassem elas mesmas a se auto-intitularem de poetas. E a moda pegou. Eurídice Fontella disse inúmeras vezes que só queria ser chamada de poeta para valorizar o seu ofício. Imagina. E antes dela, lembram? Cecília Meirelles já havia usado o uso unissex da palavra naquele poema famoso, Motivo, né? Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. E toda a geração pós-Cecília abraçou a ideia e passou a reivindicar o termo abertamente. E todas se auto-intitulavam um poeta. Eu sou um poeta. Pode procurar todas. Coube a Ana Cristina César flexionar a palavra, quando um dia ela declarou:
Eu não sou poeta, eu sou uma poeta. E assim, foi assim que a palavra virou, tornou-se comum de dois, né? Como o estudante, a estudante, o artista, a artista, entre outros. Flávia, minha esperança, eu tenho essa esperança que um dia as poetisas feministas recuperem a palavra e voltem a dar a ela a distinção, a autenticidade, o valor que ela merece. Essa utilização, essa moda, esse assumir o poeta para a mulher, é histórico, está na história, é só ler a crítica literária, os críticos dos anos 20, 30, 40. Veja, eu não acho nada, tudo bem, está normatizado já essa forma poeta para a mulher. Normatizou, é normal. Vai estranhar alguém ser chamada, se eu chamar alguém de poetisa. Vai achar que eu estou até ofendendo, que eu estou diminuindo, quando não é a minha intenção. Entende? Sim. É por isso. Eu Eu sou acho. antiga. Não, mas eu acho que é interessante isso que você falou sobre a carga pejorativa que nós incutimos em palavras, que elas não Exatamente. carregam isso em si. Não. Né? Então, nós temos aqui vários problemas, olhado do viés da filosofia, né? Ah, Você colocou uma história, você resgatou a arqueologia da palavra, exatamente, poeta dentro do Brasil, né? Mas também nós podemos. Eu penso assim, sempre quando você tem um ponto de vista, você tem uma teoria sobre, né? Assim, isso, o que eu vou falar aqui, eu não estou me pautando na história, mas eu estou pautando dentro daquilo que eu acredito e do que eu concebi. claro. Né? Então, tudo que nós fazemos é uma norma pré-colocada. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, a norma de língua português tem uma norma e que nós ali obedecemos, e é disso que nós estamos falando aqui, poeta e poetisa. Né? Mas tudo também pode ser alterado, né? Tudo que é feito pelo ser humano, apesar que nós metemos a mão também na natureza, né? No genoma, nas coisas das plantas e tal, mas assim, vamos pensar naquilo que o ser humano criou, que é cultural, né? E que a gente vai seguindo. Hoje, contemporaneamente, nós temos pessoas que são, por exemplo, não binárias, que eu não quero entrar nesse problema, mas eu quero só trazer ele como uma ilustração para o que eu vou dizer. Perfeito. Né? Então, se a gente parte do princípio da palavra poesia, que é a poesia, o que seria mais lógico é que quem deteria essa condição de poeta seria a poeta, né? E daí isso ser estendido para o poeta, poete. Você percebe que ninguém se chama de poeta, né? Uhum. Isso é interessante, assim. Eu particularmente entendo e conheço essa história que você contou, mas você trouxe elementos aqui que eu ainda não conhecia, porque você tem um arcabouço de nomes e de coisas que não é a minha, nem a minha área, então eu adoro quem trabalha com a história, porque assim a gente vai conhecendo. E eu tenho essa escolha de falar a poeta, né? Não que eu vá achar que é pejorativo ou que é inconveniente a poeta que queira ser chamada de poetisa, por exemplo, porque muitas também se intitulam assim. E eu penso que aí nós precisamos ter um pouco de maleabilidade, né? Porque eu sei que a discussão fica bem enérgica e aferrada aí, de compreender como que cada pessoa se coloca dentro da, né? Assim, nós precisamos saber a Respeito, história. tem o maior respeito, claro. Exatamente.
Claro. Mas também nós precisamos desmistificar esse valor pejorativo, e eu concordo com você, é por isso que te fiz o convite para você Uhum. ter a palavra aqui, porque nós também ajudamos nesse preconceito, né? Reflexão, uma Né? reflexão. Quando a própria poeta ou poetisa se chama de o poeta, nós também ajudamos a essa, né? Nós colaboramos, nós assinamos Reitera, embaixo. Exatamente. reitera o preconceito contra o feminino, né? Veja, é tão grave o sexismo da linguagem, tão forte, né? Isso há inúmeras teses, livros a respeito. Mas, veja, se você quiser incomodar uma escritora, é perguntar a ela se a sua literatura é feminina, tem marcas do feminino. Elas, muitas, não falo todas, muitas ficam muito incomodadas, porque tudo que elas não querem, porque feminino, na cabeça de muita gente, é algo menor. Então, ela quer ser lida por todo mundo, e se for só feminina, não seria. O que não é verdade. Lígia Fagundes Telles, Conceição Evaristo. É uma literatura autenticamente, intrinsecamente saída de uma experiência de mulher, de uma vivência de mulher negra, etc, etc. Uhum. E é lida por homens, mulheres, velhos, jovens, adolescentes, todo mundo lê e se identifica. Então não é por aí. Mas muitas escritoras têm esse medo de, sabe, de marcar, deixar a sua literatura, o seu trabalho literário, ser marcado com o estigma, por favor, entre aspas, feminino. É sério, é grave isso. Você tocou de novo, você sempre toca no âmago, né, Constância? Porque assim, você sabe que quando eu estou fazendo publicações aí para o jornal, né, tanto no Instagram e tal, eu evito a palavra feminina para justamente não dar essa. Não Primeiro, não provocar. receber o cancelamento das mulheres que acham que não tem que usar essa palavra, né? E para que as pessoas também não entendam errado aquilo que eu estou querendo dizer. Então, em muitos, eu até não coloco poeta, eu escrevo poesia feita por mulheres, para ficar a coisa muito escancarada, até que as pessoas Você entendam. dribla a linguagem. Por quê? Porque eu não quero ser mal interpretada, porque existe justamente isso que você disse, de que muitas pessoas ou não acham que é uma coisa pejorativa a gente usar o feminino. Eu acredito, é menor. Mas, mais uma vez, nós estamos aí avalizando, corroborando, né? Para o preconceito, né, sexista, inclusive, né, nas palavras. Não existe forma, e aí você pode dizer também, como historiadora, como pesquisadora, como intelectual, e eu aqui como poeta, nós não vamos escrever de outro ponto, a não ser do ponto desse corpo, que é um corpo de mulher, entendeu? Então, isso é uma coisa que precisam entender. Olha, fulano escreve tão bem quanto um homem. Espera lá, mas É porque o valor isso é um está no homem. absurdo. O valor está lá. Isso está na crítica literária aos montes, sabe? Inclusive, uma crítica literária feita por homens, né? Historicamente feita por homens. Então, aí olha quantos espaços nós temos para ocupar, né? E para desvendar, e para desmistificar, e para suavizar também, né? Porque quem disse que o valor de uma poetisa ou de uma poeta está na crítica feita por um homem que leu e falar, ela é bom, ela é boa. Então, quanto como homem está até debaixo d'água, é poeta, bom poeta, é um bom poeta. Aquela gracinha da Henriqueta Lisboa ser um bom homem, sabe? Eu acho um horror. Agora, veja,
quer uma literatura mais autenticamente feita por mulher, de mulher, que Clarice Lispector, por exemplo. Autêntica. Qualquer texto que você lê de Clarice, você sente, você vê, você está ali a mulher. E nem por isso, né? Lígia Fagundes Telles também. É um ponto de vista, é uma perspectiva, é a vivência feminina que constrói aquela literatura, né? Eu Mas acho olha, que a Clara, desculpa, não, eu Constância, ia falar falei em que as cima. escritoras seguras, que estão seguras de si, não se preocupam com isso. Sim, sim. Mas nós temos que ver a Clarice também, que quantos homens editores tiveram o livro dela na mão e falaram absurdos, né? Eu não É, entendo nada do que você fala. Isso é uma é. loucura, isso é uma Ela bobagem, ela, é. assim, e para ela, eu não estou interessada, porque o meu interesse é escrever, eu não sou operária da escrita, né? Eu escrevo assim, e eu escrevo assim. É Isso assim. isso é saber a sua voz, né? Isso é você defender aquilo que você é em tudo. Eu acho que isso é a coisa mais bonita que pode existir e é para nossa felicidade, para nossa sorte como leitoras agora, né? De ter mulheres que não se subjugaram. Não se intimidaram diante do preconceito, né? Que queriam lhe impor, que queriam lhe Sempre. fingir. É, é, A é por gente, aí. a gente Eu acho pode. que o seu jornal, que o seu trabalho. Tá aqui, tem vários aqui. Eu acho que o seu trabalho, sabe, faz uma belíssima, é uma contribuição para esse debate, para essa reflexão de maior importância. Como estávamos precisando disso, sabe? Tá aqui. Eu Nossa, acho obrigada, lindo. Constância. Eu acho lindo um trabalho de primeiríssima mão, primeiríssima qualidade. Maravilha, é isso aí. E uma coisa, Flávia, que eu fico encantada, é a quantidade de grupos que temos pelo país, mulheres lendo mulheres. Ah, que bárbaro! Que incrível! Mulheres Sim, lendo mulheres. E não tem sim, volta. Nós vivemos um momento histórico que não tem volta. A literatura de autoria feminina, a literatura feita por mulheres, está definitivamente estabelecida no cenário das letras, sim. queiram ou não, gostem ou não. É Gostem ou verdade. não. Ganhando prêmios, se distinguindo, tudo. Nós já existíamos, mas agora nós temos o apoio entre nós também, né? Que somos Exatamente. consumidoras de literatura. Exatamente. Isso é É uma por aí. sororidade literária, né? Sororidade, claro. Porque, assim, por que não lerei essa escritora que está aqui me oferecendo esse texto? Demais. Vamos Vou ler entrar porque nesse é texto. mulher, porque é uma mulher que Exatamente, escreveu. Virou, a mesa exatamente. virou, o conceito, né, a ideia virou. Leio porque é de mulher. E se você falou, escreve como. Veja, os homens sempre escreveram como homens. Né? Mesmo quando falam de mulheres, é de um ponto de vista de um imaginário masculino. Sim, Tudo bem. Alguns têm a sensibilidade incrível de criar lindas personagens femininas, protagonistas até. Mas é uma questão pessoal daquele homem de capacidade de criar isso, né? Pela sua vivência com outras mulheres, a sua sensibilidade. sim. De observação, né? É uma De sensibilidade de observação. observação. É, Isso, muitos são capazes, alguns são capazes disso. sim, sim. Né? Eu agradeço muito o que você falou sobre o jornal, Constância, porque você entende a amplitude disso, sabe? Porque sistematicamente publicar apenas mulheres
Nossa, não é uma, não é para se apartar, não é, mas é para justamente provocar esse pensamento, sabe? Quantas poetas eu leio por ano? Quantos livros de mulheres eu compro por ano? Que vontade de olhar essa estante, Constância. você sabe que o jornal é minha segunda paixão, né? Ler jornais de mulheres ou sobre mulheres. E, bom, já, né, tem esse, você deve conhecer, Sim, Imprensa sim. Feminina Feminista, século XIX, né? E saiu agora o Imprensa Feminina Feminista, século XX. Ah, esse eu não vi. Eu vou te mandar. Ah, Esse aqui é o primeiro volume não, a primeira parte, o primeiro volume é esse, segundo volume é esse, mas a primeira metade do século XX, de 1900 a 19... de tantos que eram. Ia ficar sim. tão volumoso se fizesse todo. Então, a segunda metade do século XX, de 1950 a 1999, está pronto. Qualquer dia sai pela editora. Ah, que legal. Então, é isso. Eu gosto porque aqui o jornal, nossa, é um veículo importantíssimo de divulgação, Sim. de aglutinação, de aproximação das mulheres. Sabe, eu gosto profundamente. Inclusive, eu quero que você fale um pouquinho sobre qual que é a importância de um jornal impresso, Constância, porque eu sou muito questionada por que fazer um jornal impresso, né? Assim, Eu é acho que assim. ainda sim, ainda. Porque ainda se aqui também, né? Uhum, Ainda o físico, esse objeto físico aqui, sabe, com cheiro, contato, que permite, sabe, essas ilustrações, é, uhum, esse folhear aqui, eu acho que ainda há espaço para esse. Claro que tem toda uma geração que já prefere, que não compraria, que procura o digital, né? O uhum, e-book. Claro, uhum. eu acho que ainda há tempo, e porque você ainda está ligada nisso aqui, nesse objeto, Olha, nessa coisa. olha essa edição, a segunda edição, toda ilustrada, né? Foi a Daniela Stegman que fez a ilustração Maravilha, de toda maravilhosa. aqui a ilustração, mas eu e a Dani, né, nós conversamos sobre uma coisa que é na tela essa ilustração não aparece. Aham, é Entende? capaz. Ela não tem essa vida. Por quê? Porque na tela, muitas vezes, não vai ver o É detalhe. pequenininha, a tela começa por ser pequenininha. Exatamente, todas as ilustrações foram feitas com caneta Bic. Isso é uma técnica. Né? Então, assim, o Claro, jornal não está aqui apenas colocando os poemas, mas a poesia. A ideia é que a gente apresente a poesia de todas as criadoras, né? perfeito. Ilustradoras, né? Forem músicas também. Você viu que no poema da Solange Padilha, nós colocamos ali um QR Code, que é um presentinho ali, olha, vai lá Eu e ainda não veja o fui que lá, tem depois disso, porque eu você não vai se fui. surpreender, É, entendeu? Então, assim, a é, gente pode conversar com o digital, mas é, ter o jornal, porque é uma paixão também, né? Existe também isso, né? Você receber esse jornal e ter um tempo, você não precisa ler tudo de uma vez, você viu isso, né? não, Porque não, você pode, daqui claro. 50 anos, pegar esse jornal e ele vai ser Reler, atual, ele, porque, claro, porque a poesia concordo, não morre, entendeu? concordo muito, concordo muito. Isso faz o meu olho brilhar. Eu tenho ex-alunos que falam assim: nossa, prof, você dando aula, o seu olho brilha, né? Eu falei: meu olho brilha? Isso vocês estão vendo, mas se brilha é porque eu amo muito isso que eu estou fazendo. Claro, E o claro. jornal faz o meu olho brilhar, né? Faz eu pensar com quem eu posso fazer, faz eu romper uma timidez, porque pessoalmente eu sou extremamente reservada e tímida, mas não parece. Não, Faz pois eu, é. faz eu romper essa timidez e escrever para pessoas que eu
que eu escrevo com medo. E daí, quando eu recebo um retorno do e-mail falando que lindo projeto que você tem, eu aceito sim participar, eu penso, é muito emocionante, sabe, Constância? Com Assim, certeza. é emocionante, por exemplo, ter você e ter todas as professoras que estão no conselho ali do jornal. Por que trazer um conselho se é um jornal? Qualquer pessoa pode fazer um jornal, então, porque eu quero realmente dialogar com quem está produzindo, né? Com quem entende daquilo que está falando. Eu não estou falando aqui, isso não é meu solilóquio, né? Muito pelo Eu sei. contrário. Uhum. Isso é muito emocionante, assim. Agora, que nós precisamos que as pessoas tenham mais acesso a essa produção literária das mulheres, isso é indubitável. Que Isso bom, é... fico muito feliz, estou muito feliz. A entrevista com a Leila Nicolis foi há anos eu não encontro Leila Nicolis. Que que maravilha bom! encontrá-la aqui, reencontrá-la, adorei, adorei. A homenageada Carolina Maria de Jesus, está tudo muito lindo, está tudo muito lindo. Você tem razão, eu ainda não li tudo. Eu folhei aqui, vi página, falei, não li isso ainda. Porque não, sabe? Porque é isso. É como ler um livro de poesia, né? Você não pega e lê como um romance. Não, não é. Você vai, Não tem né, essa saboreando, sequência. digerindo, né? Até Tem porque, razão. Sabe, posso fazer um comentário só com do jornal? certeza, Eu acho que ele precisa de ter aquele ISSN. já tem. Já tem? Mas não, ele assim, ele sai, o ISSN nós estamos pedindo desde o primeiro. E Ah, pois daí, é. quando eles liberam no segundo. Ah, E tá. agora no terceiro vai escrito, mas assim, Ah, se você perfeito. entrar lá no nosso Isso site, é o importante. número do Ótimo. ISSN está lá. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante, porque Sim, oficializa, né? sim. Ele fica com uma. Nem sei o que falar. Sim, Ele não, e é uma é publicação necessário, com é uma relevância, publicação. né? Porque nós estamos É, aqui falando também de é, pesquisadores. Olha, essa é, tradução da Patrícia Peterli, aqui feita pela professora da UFSC, é. que traduz Antonella Neda. Antonella Neda é uma Exatamente. grande poeta contemporânea italiana e que agora vai lançar o livro aqui no Brasil. Nós publicamos primeiro 4 poemas Antecipou, dela. Isso é claro, lindo, sabe? antecipou. Isso é lindo. Lindo. Eu gostei muito da poesia bilíngue, né? A É possibilidade de ler no importante, original, claro, sim, e lá na tradução. Podemos comparar, podemos tudo ler. Eu gostei muito. sim, Eu acho que está linda. Eu não conheço italiano, não sei, mas eu gosto de ler, eu acho bonita a língua. Eu gostei, quer dizer, além da poesia, da divulgação de poesia e tudo que você faz, ainda faz um serviço de utilidade pública, digamos assim, divulgando a primeira antologia poética lésbica do Mulherio das Letras. Bárbaro, participe, inscrições. Sabe, eu acho muito interessante, muito é utilidade pública, assim, está espalhando. Quanta gente vai ler isso aqui? Pessoas, né, de longe, de Santa Catarina, que podem sim, participar se quiserem. Eu gostei sim. muito. É muito bonito, assim, porque nós já fomos para todos os estados do Brasil. Bárbaro. Então não é só capital, né? Tem uma cidadezinha Né? lá, não sei aonde. Olha, você pode mandar um jornal aqui? Claro que sim. Ele vai Claro para que sim. todos os lugares. É. Agora mandamos nessa edição para os Estados Unidos, para Portugal e para a Alemanha. Então, Que assim. ótimo. E dia 25 nós estaremos na Maison do Brasil, em Paris, sendo mostrado, lido, comentado, através da nossa conselheira aí também, Isabela Melim. Perfeito. Perfeito. Então, isso é
ainda estou sambando em cima de salto que eu nem sei, né, Constância, para levantar a grana para o próximo, porque é sempre assim, né? Levanta a grana para o próximo, levanta a grana para o próximo. Mas esse tipo de ação, por exemplo, né, uma professora, uma poeta, uma escritora que leva o nosso jornal em alguma discussão com visibilidade, com relevância, isso fortalece muito o nosso trabalho, né? E por isso o ISSN, né? Assim, são publicações que você pode lançar lá no seu Lattes, lançar no seu... Isso é importante. Exatamente, né? Com certeza. É isso aí, está excelente. E eu acho que vai ser mais fácil. A cada número você vai ter primeiro um material, um volume de material incrível. Para selecionar, para escolher, não dá para pôr tudo, de tanta coisa que você vai ter. Sim. E também vai ter recurso, vai ter como, com certeza, eu acho. Sim. E faço votos, e torço. Sim. Você é uma grande apoiadora, Constância. Apoio muito. Você é um presente, na verdade. Querida. Agradeço sempre as pessoas quando a gente encontra não só a pessoa pelo apoio, mas a grandeza do conhecimento que a gente tem trocado e da experiência e o quanto eu tenho aprendido, né? Eu tenho olhado isso com muito amor, assim. Você ensina muita gente também, está ensinando, está passando para gente. Claro. Eu sou uma sonhadora, mas eu não sonho só, né? Uhum. Isso é um bacana, porque aí é realidade. É isso mesmo, eu também. Constância, você quer falar alguma coisa para a gente se despedir da nossa conversa? Se você quero agradecer você, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, de participar de dentro do seu jornal, do seu trabalho, que eu considero muito importante, muito necessário, pertinente, sabe? Isso não tem volta. A literatura de autoria feminina não tem volta em termos de respeito, em termos de divulgação, de conhecimento. É isso aí. E você está fazendo um trabalho dos mais importantes, focada na poesia, nas poetas e poetisas. Você é uma contribuição inestimável. Eu acho que só o tempo vai nos permitir avaliar assim, a dimensão dessa contribuição que você faz. E obrigada, então, e parabéns, e continue firme e forte. E conta comigo, se eu puder ajudar alguma coisa. Você ajuda sempre, Constância. Muito obrigada por aceitar aqui o convite para conversar sobre esse tema importante que as pessoas precisam entender, né, sobre poeta e poetisa, e que a gente passe a olhar as palavras com menos preconceito, né? Acho que isso é o grande... E saber a história, né? Que às vezes nem sabe que há uma história. Por quê? Né? Por quê? Por isso. Sim, eu gosto da história. Se eu não fosse professor de literatura, eu seria de história, eu acho. Uma história da mulher. Obrigada, Flávia. É um prazer enorme falar com você. Bom trabalho. E vamos que vamos. Obrigada.